Graça e paz, amados, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, que se inscreva e acione o sino de notificação para que você não perca nenhum dos nossos vídeos. E você que já é inscrito, continue compartilhando os nossos vídeos, deixando seu comentário e seu like, porque isso ajuda e ajuda demais no crescimento do nosso canal. E consequentemente, alcançamos o maior número de pessoas com a palavra de Deus. Dito isto, vamos à mensagem de hoje. Está em Provérbios, capítulo de número 17, versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor: quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Queridos, é tão interessante nós refletirmos sobre essa situação, porque muitas vezes o nosso coração ele é enganoso. E às vezes nós passamos algumas situações, enfrentamos algumas dificuldades de relacionamento, e às vezes a gente fala somente da boca para fora. Não, eu te perdoo. Eu te perdoo. Mas sempre que tem uma oportunidade, a pessoa lembra o assunto. Joga na cara do outro. Olha, você fez tal coisa. Olha, você fez isso, isso. Aí a pessoa falou, mas você não já perdoou? Já perdoei, mas continua lembrando. Isso mostra que de fato a pessoa não perdoou. E a Bíblia diz que quem ama, né, quem perdoa, mostra que ama. Se você não perdoa, é porque você não ama. Se você não é capaz de perdoar, é porque você não vive, né, o segundo maior mandamento que Cristo nos deixou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você mostra que você ama só você mesmo. Você não ama o seu próximo. Porque se você amasse o seu próximo, você certamente perdoaria, né? Daria a ele uma oportunidade. Exerceria misericórdia, né? Mas quando você não perdoa, é porque você não ama. Você de fato não vive o segundo maior mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. É importante, é interessante, irmãos, nós refletirmos sobre isso. Eu fico pensando aqui, lembrando de Caim e Abel. O que Abel fez para Caim ter raiva de Abel? O que Abel fez, né? Que mal ele causou contra Caim, irmãos? E Caim simplesmente cultivou dentro dele um ódio, uma raiva, uma ira contra Abel, ao ponto de matá-lo, né? E vamos imaginar que Abel tivesse feito alguma coisa contra Caim. Caim deveria perdoar, deveria mostrar que amava o seu irmão. A Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão é assassino, e nenhum assassino tem parte no reino de Deus. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não consegue perdoar o seu irmão, ama a Deus que não vê, né? E não consegue perdoar o seu irmão a quem ele vê, não ama o seu irmão a quem ele vê, como é que ele pode amar a Deus? Se ele não consegue perdoar quem está próximo dele fisicamente, né? Mas diz que ama a Deus, diz que tem amor por Deus, né? Mas odeia o irmão, detesta o irmão, né? Eu ouvi um relato de um irmão que tinha um problema com o outro, e esse irmão falou para uma outra pessoa: eu não suporto nem ouvir a voz do fulano, eu não suporto nem ouvir o nome dele, mas disse que ama a Deus, né? Se declara um servo do Senhor, se declara um pregador do Evangelho. Pode até ser um pregador do Evangelho, mas será que é de fato servo do Senhor? Porque um servo do Senhor ama, perdoa e não fica lembrando o assunto. Por que tem muitos casamentos que são destruídos? Porque às vezes um dos cônjuges pode cometer um erro, aí o outro fala assim, eu perdoo, mas toda a oportunidade que tem joga na cara do outro. Isso não é perdoar. Isso é enganar-se a si mesmo. Isso é dizer, não, eu perdoo, mas está enganando a si mesmo. Né? O coração é enganoso e nós precisamos colocar o nosso coração, irmãos, nas mãos do Senhor. Nós precisamos, Jesus disse que aquilo que entra
né, pela boca do homem, não o torna imundo. Mas aquilo que sai daqui, do coração, é que contamina o homem, deixa o homem contaminado. Então é importante nós refletirmos sobre essa palavra, né? Certa vez Jesus estava na casa de um fariseu, e aí Jesus, no diálogo com o fariseu, falou: Simão, né, porque ele estava duvidando de Jesus, né? Se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher que está falando com ele não é de boa fama, não é uma pessoa certa. Aí Jesus falou: Simão, vem cá, eu tenho uma pergunta para te fazer. Diz, mestre. Falou: duas pessoas deviam a um homem. Cada uma devia um valor. Uma devia menos, a outra devia mais. E as duas não tinham dinheiro para pagar. Aí ele perdoou as duas, Simão. Mas, Simão, a quem ele amava mais? Falou: mestre, ele amava mais quem ele perdoou mais, quem devia mais. E Jesus disse: é isso mesmo. Então, irmão, se você não perdoa, é porque você não tem amor. Você não ama. E você não é servo do Senhor. Você pode até se iludir, achar que é, mas não é. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 7, 22? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Muitos vão dizer: não, Senhor, mas eu te amava, eu era teu servo. Mas você não era capaz de perdoar o seu irmão? Você não foi capaz de perdoar o seu irmão? Você não foi capaz de amar o seu irmão? Então reflita sobre isso. Quem perdoa, quem ama, perdoa. E quem perdoa, passa uma borracha sobre o assunto. E não lembra mais. Não fica lançando, jogando na cara do outro o erro que cometeu. O erro que a outra pessoa cometeu. Então lembre disso. Quem ama, perdoa. E quem perdoa, passa uma borracha sobre o assunto. A Bíblia diz que o Senhor nos perdoou os nossos pecados. E já nem se lembra mais. Ele jogou no mar do esquecimento. Ele jogou no mar do esquecimento. Já que ele, Deus, fez isso, ele exige que nós também façamos o mesmo com relação ao nosso irmão. Que nós possamos perdoar e jogar para lá, deixa para lá. Não lançar na cara do irmão o erro que o irmão cometeu. Porque isso não é perdoar. Isso não é praticar a palavra do Senhor. Amém? Ore comigo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de anunciar a Tua palavra. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, a Tua bênção sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada pessoa, Senhor, que assistiu este vídeo, que está assistindo e que ainda vai assistir. Que o Senhor as abençoe. Pai, nos ajuda a praticarmos a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a amarmos de verdade o nosso irmão. Nos ensina, Senhor, a perdoar, a praticar o perdão, porque, Senhor, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados pelo Senhor. Pai querido, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia estende-se de geração em geração. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te glorificamos e nós te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.